Sejam muito bem-vindos de volta, welcome back, babies, ao estudo mais edificante desse YouTube, desse Instagram, desse Telegram, dessa rede mundial de computadores. Estamos aqui no Código 007, segunda-feira, segundou aqui. Hoje estamos aqui com Alex, meu parceiro Alex, dando força pra gente aí. Deu um penteado muito style aí no cabelo dele, e o nosso correspondente internacional da BBC Londres, Bruno Brito. Ele é bruto, ele é brito. Eu sou o Leandro Rocha e estamos aqui de volta nos estudos maravilhosos, né, do amor aí de Jesus Cristo, nos ensinamentos de João, e agora nós estamos mandando bala no versículo, ou no capítulo número 12, não é isso, Alex? Exatamente. Hoje Número 12. começamos o João capítulo 12. Só alegria. Já estou Estamos até ao vivo. procurando aqui. Como que a gente faz para ficar ao vivo aqui com esses meninos na sala, com essas meninas debatendo? Você que está assistindo a gente aqui, clicar no link da nossa bio, lá no Instagram, código.007, e aí tem um link lá. No link da bio quero participar ao vivo, então você clica lá e entra no nosso grupo do Telegram, porque é no nosso canal do Telegram que a gente manda o link alguns minutinhos antes de abrir o estudo aqui. E a gente já fez muitos estudos, e você que tem um interesse, você pode clicar no nosso canal do Telegram, no segundo link que você vai encontrar lá, e aí você vai ter acesso ao nosso acervo maravilhoso de muitos encontros que a gente já fez. Aí você já aproveita, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui tem vídeo subindo no canal todo dia, não é isso, Alex? Exatamente. Você não pode perder. Maravilha. Monique Faria, chegamos na área e ao vivo com a gente, reforçando o nosso time de estudo hoje. Tudo bem, querida? Deixa eu aumentar meu somzinho aqui, meu Boa retorno. noite, tudo ótimo. Maravilha. Então vamos mandar bala, vamos cuidar das esferas com uma oração inicial poderosa do nosso brother Alex de Jesus. E aí eu já mando bala na leitura aqui. Pode ser? Partiu. Então vamos Opa! lá. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos perante o Senhor nesse momento, Pai, com o coração aberto e te agradecendo por mais esse momento, Pai. É um momento descontraído, é um momento de retidão com a sua palavra, de equilíbrio, Senhor Deus, para que possamos sim usufruir daquilo que o Senhor tem para cada um de nós, daquilo que o Senhor entregou para cada um de nós, Senhor Deus. Ou lá no Éden e devolveu em Cristo Jesus, Pai. Ou só temos a agradecer. Apresentamos também, Senhor Deus, a cada um dos pedidos de orações que aqui estão, Senhor Deus, que foram apresentados por cada um desses que estão precisando de um milagre, de um socorro, em um momento, Senhor Deus, que muitos estão com medo, muitos estão assustados, Senhor Deus, porque o mundo, ele tenta pôr isso no coração para que venha assustar, para que venha desabilitar de dentro para fora, mas eis-nos aqui, Pai. O Senhor disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, então estamos aqui, Senhor Deus, para que venha se cumprir essa palavra, para que essa fé venha ao nosso coração e que venhamos dar continuidade. Então, nessa fé e nessa direção, apresentamos a cada um desses pedidos, crendo que já está sendo concretizado, já está sendo respondido em nome do Senhor Jesus. Se tiver algo, alguma coisa contrária, algum espírito maligno, algo que foi colocado na mente através de uma palavra contrária, seta maligna, seja o que for, está repreendido e anulado em nome do Senhor Jesus. Pai, apresentamos esse momento. Aqui está o Leandro pilotando a nave, o Senhor dando a direção. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. É só fogo, vamos mandar bala. Daqui a pouco, vamos botar fogo no Zoom? Essa é a pergunta. Espera aí, fica com a gente até o final. Não esquece de indicar para as pessoas esse canal, né? Não esquece de clicar aí no compartilhar e mandar esse vídeo para quem você acha que é importante. Vamos começar aqui. Jesus está em Betânia, no capítulo 12 do livro de João, e a leitura se inicia aqui.
6 dias antes da Páscoa, Jesus foi ao povoado de Betânia, onde morava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado. Prepararam ali um jantar para Jesus. Marta ajudava a servir e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco cheio de perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela derramou o perfume nos pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa ficou perfumada. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que ia trair Jesus, disse: Este perfume vale mais de 300 moedas de prata. Por que não foi vendido? E o dinheiro dado aos pobres? Judas disse isso não porque tivesse pena dos pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa de dinheiro e costumava tirar do que punham nela. Ah, malandrão. 7. Então Jesus respondeu: Deixe Maria em paz, que ela guarde isso para o dia do seu sepultamento. Os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Puxa, toma. 9. Tem um título aqui, Alex. O plano para matar Lázaro. 9. Muitas pessoas ficaram sabendo que Jesus estava em Betânia. Então foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, o homem que Jesus tinha ressuscitado. Aí já tem um código aí. 10. Então os chefes dos sacerdotes resolveram matar Lázaro também, pois, por causa dele, muitos judeus estavam abandonando os seus líderes e crendo em Jesus. Só um minutinho, tem alguém aqui para entrar, nossa querida Ângela Vieira. 12. Tem um título aqui, Alex. Jesus entra em Jerusalém. Posso mandar bala? Tudo ok? Manda. Tudo Vamos ok. lá. 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha ido à festa de Páscoa ouviu dizer que Jesus estava chegando a Jerusalém. Então, eles pegaram ramos de palmeiras e saíram para encontrar com ele, gritando: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor, que Deus abençoe o Rei de Israel. Jesus procurou um jumentinho e o montou. Como dizem as Escrituras Sagradas, povo de Jerusalém, não tenha medo. Veja, aí vem o seu rei, montado no jumentinho. 16. Naquela ocasião, os discípulos não entenderam isso. Mas depois de Jesus ter voltado à presença gloriosa de Deus, eles lembraram que isso estava escrito a respeito dele e também que era isso que tinha acontecido. A multidão que estava com Jesus quando ele havia chamado Lázaro para fora do túmulo e o tinha ressuscitado, espalhou a notícia do que tinha acontecido. E o povo foi encontrar-se com Jesus, pois ficou sabendo que ele tinha feito esse milagre. Então, os fariseus disseram uns aos outros: Não estamos conseguindo nada. Vejam, todos eles estão indo com ele. Beijo no ombro. Beijo no... Não me segue que eu não sou novela. 20. Mais um título. Alguns não-judeus vão ver Jesus. 20. Entre o povo que tinha ido a Jerusalém para tomar parte na festa, estavam alguns não-judeus. Eles foram falar com Filipe, que era da cidade de Betsaia, na Galileia, e pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizer isso a André, e os dois foram falar com Jesus. Então ele respondeu: Chegou a hora de ser revelada a natureza divina do Filho do Homem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser um grão, apenas um grão. Mas, se morrer, dará muito trigo. Ah, que massa. Estava escrevendo um livro que falou exatamente algumas coisas sobre isso. Vamos lá, 25. Quem ama a sua vida não terá a vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo ganhará para sempre a vida verdadeira. Só um minutinho, mais uma pessoa vindo para a nossa nave lá na Rússia. 26, certo? Estão me acompanhando? Massa. Sim. Quem quiser me seguir, siga-me. E onde eu estiver, ali também estará esse meu servo. E o meu Pai honrará todos os que me servem. 27. Tem um título: Jesus anuncia a sua morte. Jesus continuou: Agora estou sentindo uma grande aflição. O que é que eu vou dizer? Será que eu vou dizer: Pai, livra-me desta hora de sofrimento? Não, pois foi
para passar por esta hora que eu vim. Pai, revela a tua presença gloriosa. Então do céu veio uma voz que dizia: Eu já a revelei e a revelarei de novo. 29. A multidão que estava ali ouviu a voz e dizia que era um trovão. Outros afirmavam que um anjo tinha falado com Jesus, mas ele disse: Não foi por minha causa que veio esta voz, mas por causa de vocês. Chegou a hora de este mundo ser julgado e aquele que manda nele será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. Ele dizia isso para indicar de que maneira ia morrer. A multidão perguntou: A nossa lei diz que o Messias vai viver para sempre. Como é que o Senhor diz que o Filho do Homem precisa ser levantado da terra? Quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu. Estamos no 35. A luz estará com vocês ainda um pouco mais. Vivam a sua vida enquanto vocês têm essa luz, para que a escuridão não caia de repente sobre vocês. Quem anda na escuridão não sabe para onde vai. Enquanto vocês têm a luz, creiam na luz para que possam viver na luz. E aí, continua, Alex? Não, aí para. Aí dá Senão uma a gente vai... parada, né? Que já fomos muito, né? Paramos no 36º. 36º. Ângela, querida, boa noite. Lanúcia, querida, boa noite. Sejam bem-vindos ao Código de Volta. Estamos aqui. Faz tempo que eu não vejo a Ângela aqui, mas também faz tempo que eu não apareço aqui ao vivo e a cores, mostrando a minha barba negra. Estamos aí. Isso, tá fechado, querida, seu microfone. Boa noite. Boa noite. Amanda está de volta, mas aconteceram umas coisas, até Covid eu peguei, me mudei, muitas coisas aconteceram, mas agora estou de volta para ficar. Aí sim! Vamos colocar aqui um emoji de coração, um emoji de festa. Voltou para ficar, porque aqui é o lugar dela, isso aí. Aí sim. Amém. Show! Vamos contextualizar aí, a Bia acabou de entrar. Estamos lendo o livro de João, capítulo 12. Lemos 36 versículos, só pancada. E aí, Alex, a gente começa a extrair agora os códigos? Já começa já arrepiando aí. Já vamos arrepiando, né? Aí, o negócio é o seguinte, a casa é nossa, a mesa é redonda, todo mundo pode dar pitaco, todo mundo pode falar, não concordo, todo mundo de uma vez não, né? Mas todo mundo aqui tem espaço para soltar aí o que vocês quiserem, o que o coração mandar. Eu tinha falado de um versículo aqui, cadê? Acho que era Você tinha comentado do versículo aí, não é do ladrão não, foi depois, né? Acho que foi... Cadê? Acho que era o 8, né? Eu vi um mais lá na frente, mas depois a gente chega lá. Nossa, não lembro. Foi muita pancada, né? Muita coisa que aconteceu. Você falou, acho que foi o 6, não está falando do pobre que tirou. Não, você comentou sobre... Ele comentou sobre o Judas e comentou sobre as pessoas que seguiam Jesus. O motivo. E é do 21 em diante. Peguei outra fala. Não lembro. Vou lendo aqui, aí a gente vai dizer... Vai lendo, aí vai voltar. Vai voltar a memória. Maravilha. Lá do 20 em diante que você comentou. Ora, 20 alguma coisa. Aí você falou assim, não me segue, porque eu não sei o que lá, sou novela. É? Café, não. É porque os fariseus, né, falaram isso aqui. Opa, isso. A gente não conseguiu nada aqui. Eu tô caladinho, mas eu tô ligadão. Jesus estava super influencer ali, já levou a multidão com ele e falou... E aí é isso que eu tô falando, não me segue que eu não sou novela por conta disso, né?
galera tava pé da vida, porque a atenção tava com Jesus, né? Quem é esse cara aí? A gente não conseguiu nada aqui. Tanto que algumas pessoas foram lá, né? Continuaram para ver quem é esse tal Jesus, que ela queria saber quem era esse popstar aí do momento. Mas é isso aí, vamos desenrolando do começo, né? Estão fazendo mais ou menos assim, né, Alex? Ou não? É isso mesmo. Livre. O Bruno, deixa eu Diga. só fechar aqui. Peraí que o meu áudio tá... Deixa eu aqui. Tá bom o áudio? Maravilha. Tô ouvindo. Voltou? Beleza. Bruno, aqui ó, no início fala assim, ó, 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia. Então, a gente sabemos que Betânia é casa de miséria. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Você tem alguma coisa para falar esses 6 dias antes da Páscoa, ou Bruno? Se a gente for referir isso aí, a gente vai voltar ao Velho Testamento, onde se referia à saída do povo do Egito, né? E se a gente fazer o link desse pedaço aqui com o pedaço que do 12 em diante, que fala que é o dia da entrada triunfal, se refere ao dia que o povo seria liberto novamente, né? Das mesmas características que em Êxodo 12, 13, 14 fala quando o povo saiu do Egito, para com que Deus entrando na vida deles seria a saída do pecado da sua vida, da minha vida, através de Cristo Jesus, na precedência da Páscoa. Brunão, Entendi. aproxima esse microfone aí, tá tão baixinho a sua fala, cara. Tá meio longe, eu acho. Vamos dar um check aí, a produção vai te dar um ok quando o microfone tiver bala igual o do Alex. Melhorou? Opa! E papai, agora sim, a gente tá ouvindo a sua voz grave, manda bala. Então, show de bola, hein? Gostei. Só repete de novo agora, que estava um pouco baixo, mas... Quando refere-se, né? Quando você deu a etimologia da palavra de Betânia, que é o coisa, como assim, a pobreza, a escassez daquela época, né? E certo. Referente que lá também foi ressuscitado Lázaro, né? Que também estava em Betânia. Eles fazem essa sucessão, como se fosse o Vale de Rinom da época, um lugar sujo. Aí, quando fala que Jesus precedeu esses 6 dias antes da Páscoa, da celebração, da maior celebração do povo judeu, é referente à saída do povo do Egito, né? Então, ele tá referindo o seguinte: eu tirei vocês do Egito e hoje eu estou tirando vocês do pecado daqui a um tempo. Essa referência que eu disse. Show de bola. Então vamos lá, continuando. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Já pensou? Vamos dar uma paradinha aqui. O cara acabou de ressuscitar e o cara está na mesa junto com a galera para ceiar. O que vocês têm assim na mente? O que vem na mente de vocês? Eu acho, na minha, eu fico olhando assim, já pensou aquele pessoal olhando para Lázaro e assim, caramba, o cara morreu, tá aqui de volta. Imagina o que se passava na cabeça daquele... Tipo aquela parada, mano, Alex, aquele cara ali é o Lázaro? Mas esse cara não tava morto? Não, belisca aqui, belisca com vontade, vai, não é possível. Né, igual tem uma galera que fala, mano, que bruxaria é essa aí, velho? Que é isso aí, mano? Eu não vou sentar do lado dele nem a pau. Eu vou sentar aqui, bem longe, na outra ponta. Será que ele tá fedendo? Verdade. Será que foi algum teatrinho? Ele não morreu? Não, mas a gente viu. Essas são as partes boas aí, Alex. Obrigado pela Eu já escutei um estudo falando assim, olha, a Marta tirou o perfume para colocar em Jesus, porque Lázaro estava fedendo. Nossa, essa faz sentido, vai.
E isso eu nem estou comentando dos curiosos, né? Se você pegar, imagina um monte de curiosos assim, nossa, Lázaro morreu e ele, putz, foi um cara lá e ressuscitou ele, velho, e ele tá lá para comer agora. Vamos lá ver? Já pensou? Será que não teve uma... Gente, vou colocar o seguinte, vou falar o seguinte. Jesus, naquela época, ele estava tendo uma ascensão semelhante ao do Benihim. Não sei se Verdade. vocês conhecem Benihim, né? Comenta um pouco Embora do Benihim aí, só para a gente ter uma ideia. não vou comentar porque não diz respeito, como diz, não vale a pena, porque aquilo ali é Sim. tudo farsa. Mas O como diz, movimento, né? o movimento que atrai as pessoas, por exemplo, eu sou curioso. E algumas vezes estava falando de Benihim, se eu for ver isso, o que é isso aqui? Na hora que eu vi, eu falei assim, pelo amor de Deus, tem gente que acredita nisso, né? Jesus não é opressor, não é uma pessoa que faz as coisas por fazer, ele faz por amor. Tudo que você vê que Jesus fez até hoje na Bíblia é condensante pelo amor. Onde que você vai me colocar um camarada fazer assim, ó, e o camarada cair? Em todas as curas que Jesus fez na sua vida e em morte, em qualquer estágio, né? Que eu creio que ele não morreu, em qualquer estágio de sua permanência na Terra, eu nunca ouvi falar que ele derrubou ninguém para ser curado. Verdade. Aí entra aqui o camarada. Olha para você ver, a cura de Lázaro, não foi nem a cura, a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava deitado, morto, e ó, ressuscitou, se levantou. Deus não precisou jogar ele no chão para curar ou levantar ele. Verdade. Né? Pode falar, Bruno. O Terminei. movimento Jesus naquela época, da sociedade dele, a estrutura, né? A estrutura física, a estrutura espiritual, estava se tornando uma coisa tão grande para a sociedade da época que estava incomodando as pessoas que controlavam a estrutura física do templo. E queriam... Estava incomodando eles. Estava incomodando, mas por que estava incomodando? Tava quebrando tava quebrando a... Ai, como que chama? Ai, não era desconstruindo, tava... Como que se Estava fala? desconstruindo, Tava desconstruindo, mas literalmente. era outra palavra que eu ia. Estava quebrando os paradigmas, de uma estrutura judaica ortodoxa, né? Os doutores da lei, onde pregaram uma vida inteira Deus, o Deus de Moisés, o Deus da lei, o Deus que mata, o Deus que decepa. Aí vem Jesus, o dono da lei, estudado da lei, conhecendo cada ponto e vírgula dessa lei, onde desestrutura a sociedade inteira pelo jeito de aplicar a lei, e com um detalhe: ele fazia milagres em cima da lei. Aí, o qual, uma vida toda, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, raramente, ou sequer, eu estou colocando raramente para ser catedrático com eles, porque na Bíblia não fala que nenhum deles curou ninguém. Eu tá falando assim, porque vai que, né? E a gente não sabe. Só para garantir, né, Bruno? Não, isso aí eu afirmo. Na Bíblia fala, eu estou sendo catedrático, né? Sim. Registrado na Bíblia, não fala que nenhum dos fariseus, nenhum dos escribas, nenhum dos sacerdotes dessa época
curou ninguém. Um exemplo, se a gente for remeter um texto para trás que eu até li aqui, foi a cura, se eu não me engano, foi o paralítico de Betesda, né? O paralítico do tanque. Todo mundo achava que o tanque de Betesda era o tanque da alegoria, mas na verdade era o tanque de limpar o povão, né? Se a gente referir lá, se a gente voltar ao texto do paralítico de Betesda, o próprio paralítico que foi curado no sábado foi induzido a Jesus a ir no templo, contar o testemunho dele, e o nosso colega, vou chamar colega de trabalho, né? O fariseu, o escriba, o doutor da lei que estava lá de plantão, falou assim, né? Não é lícito que você comemore no sábado nem mesmo a sua cura, que já é um pecado. Aí, com a graça de Deus e com muita inteligência, o curado falou assim, não seria maior o homem que me curou do que a lei? Aí o fariseu, o escriba, quem tivesse de plantão lá, né, teve que engolir seco, sem água. Como dizia meu velho pai, enfiar sua viola no saco e, ó, sair. Fuga da galinha. Fuga da galinha. Porque não tinha, primeiro, nem cura nenhuma ele tinha feito em nenhum outro dia. E segundo, o homem literalmente estava ali curado. O que eu posso falar com isso? Eu conheço esse camarada. Como diz o outro, pedala, Robinho, me dá uma explicação. Do diabo. Ô, Bruno, essa parada aí, tem uma parte aqui, quando a Maria ela pega o perfume, mas vou citar essa parte que você falou aí agora. Os caras perguntaram para ele quem foi que tinha curado ele, alguma coisa desse tipo, e falou assim, mas esse cara não tá endemoniado, esse cara não é isso, não é aquilo. Ele falou assim, se ele tá, eu não sei, só sei que eu fui curado. Você lembra dessa parte? Ele, em outras palavras, ele falou assim, olha, se você não conhece os demônios, eu não sei, mas eu só sei que o camarada que me curou, fez eu andar, fez eu levantar, entendeu? Ele eu conheço. Já era. Agora você tá aqui há 30 anos, 50 anos, nunca deu nem um café para mim aqui. E vem falar, e querendo falar para mim que eu não posso ser curado no sábado? Em outras palavras, vai se lascar. Ô, Bruno, olha só. Aí, no 3 aqui, no versículo 3, diz assim, então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Na verdade, essa passagem, ela se refere a... Como é que eu vou colocar isso? Algumas pessoas referem essa passagem como o predestinamento da morte de Jesus. Ela estava embalsamando o corpo de Jesus em vida com aquele perfume. Nardo, esse tipo de perfume, só era usado em pessoas mortas. Porém, por isso, é como se fosse um formol. Você não consegue comprar formol por um denário, né? E ali ainda fala o valor do perfume, né? Fala, tomando uma libra de bálsamo. Uma libra era mais que um denário, era uma medida de dinheiro, né? Boa. Por exemplo, eles usavam o denário, mas a libra era acima do denário, ou seja, um trabalhador tinha que trabalhar o dia inteiro para ganhar um denário. Talvez ele tinha que trabalhar um ano inteiro para ganhar uma libra. Só que fala que custava 300 libras. Já pensou? Então, assim, era algo muito, muito, muito caro. Naquela época, daria para comprar uma casa, talvez se vendesse, dar entrada numa casa. E ela simplesmente pegou e jogou nos pés de Jesus
como símbolo de puro, de algo tão puro que ele era merecedor daquilo, né? Via nele isso. Ô, Bruno. Aí umas pessoas referem assim, mas ela fez isso porque ele ressuscitou o irmão dela, porque o irmão era o homem que ia prover a casa até o dia que ela morresse, porque ela não era casada. No Passando a 7, no Pode falar, 7, Ângela. no 7, Jesus fala, deixe-a, a dia da minha sepultura guardou isto. Então, No por isso 7. que eu disse, é uma pré-ação, é uma pré-ação daquilo que estava por vir. Jesus sabia. Agora, o que induziu o coração dela a fazer aquilo, né? De Foi Deus, colocar né? esse perfume nele, nesse período que ele ia morrer. Por isso que ele começa lá falando lá, faltam 6 dias para a Páscoa. Em outras palavras, assim, ó, falta 6 dias para mim morrer. Porque o que o judeu faz na Páscoa? Comemora. Come carne, mata o cordeiro. Entendi. Em outras palavras, faz o churrasco. Né? Ô, Bruno, podia-se dizer-se que ela estaria fazendo isso, claro, você já explicou aí que era já um presságio da morte, enfim. Poderia-se dizer, que nem você falou, ela estava em gratidão pelo que ele fez? Existem várias vertentes a respeito dela fazer isso. Uma das vertentes é por gratidão, outras vertentes é um presságio da morte de Jesus sem saber. Outro vertente é simplesmente pelo fato dela ser agradecida no sentido de conhecê-lo em tudo que ele fizera, porque se a gente ler a história, a gente vai ver que eles eram amigos, eram conhecidos, né? Tinha uma afinidade, e isso isso é demonstrado aqui, nesse Nesse ato, nessa atitude ato. dela. Só que esse ato carrega em si como diz o outro, o presságio da morte de Jesus. Tanto é que a Ângela falou aí no versículo 7, o próprio Jesus, ele fala, eis, né, porque o povo já estava começando a pegar no pé dela, digamos assim, você está querendo aparecer, dando um perfume carão aí para Jesus, isso aí vale uma nota, né? Devia estar aqui no saco das ofertas, entrega aqui no Salomão, no templo do Salomão, Já é o e eu, 4, da né? figura, É o versículo eu sou 4 a que ele fala, figura né, aqui. Bruno? Ele já Aí fala isso no Jesus, como versículo diz, 4 aí, agora. o Leandro até falou assim, deu uma tramontina nele, né? Corta nele aí, né? Deu uma Quando tramontina boa. falou, devia ter trago a oferta para quem? Para a casa do tesouro. Eu sou o tesoureiro. Por exemplo, eu mexo com finança. Isso devia ter trago para o fundo aqui, para a gente investir e transformar isso de 300 em 900. Cala a boca, meu filho. Os pobres vocês vão sempre ter para multiplicar mais. Agora, o que ela está fazendo aqui, nunca mais ela terá a chance de fazer. Você que está me escutando agora, você prefere entregar o que você tem para Deus ou para Jesus e ter a chance de ter um momento com Ele agora? Ou você prefere investir no reino de Deus e não ter essa chance?
Verdade. Jesus Ela está foi. falando aqui, isso aqui não é as minhas palavras, é palavras de Jesus. A gente tem que pedir para o Zoom colocar aqui nas reações um foguinho também, né? Porque não tem, né? Não tem, só tem as palminhas. Vamos colocar uma palminha. Só tem as palminhas. Bate palma, então. Bate palma aí, igreja. É isso aí. Bate palma para Ah, Jesus. tem um. Ó, tem um. Tem um festinho aí. É só para quando tem um pô- momento assim que a gente bota um foguinho, que a gente fala, eita, queima. Tem que ter uma versão do Zoom aqui pros crentes, né? Ah, é? Ah, Não, tô falando, tinha que ter Ah, sim, tinha que ter, verdade. umas reações aqui, uns negocinhos. Assim. Vamos Verdade. sugerir, vamos descobrir como é que a gente manda lá. Fala, Zoom, querido, a gente usa vocês todo dia, tal. A gente super recomenda. Mas Senão a gente tá desenvolve um coloca um fogo aplicativo aí. para nós. faltando mais emoji aqui. Só aí. Acontece. E o vamos mais interessante disso tudo é que uma grande multidão seguia. Mas alguém sabe por que a multidão seguia? A maioria queria Não era por comida, causa né? Aí já como diz, aí vem dos sermões passados, né? O 12, quando ele está quando ele atravessando. fala no deserto dos pães, né? Dos peixes. Olha para você ver, não. Jesus deu um corte tramontina nesse povo que seguia ele na passagem do mar, né? Aqui na multiplicação dos pães, que começa lá no 6, depois vai um pouquinho para o 7. Não, acho que no 6, Jesus dá uma cortada 6. neles de uma vez, quando fala assim, muitos discípulos abandonam Jesus, que é a partir do verso 60 em diante, quando Jesus realmente dá uma cortada neles, fala assim, vocês estão aqui só para comer, seus cambadas desfomeados. Em outras palavras. Aí deu uma caída no pessoal que seguia Jesus. Uhum. Seria curiosidade, Bruno? Hã? Seria curiosidade? Não, isso aí foi previsto por Jesus mesmo, né? O próprio Jesus falou. Não, Vocês não, estão aqui esse por agora causa que da fome que precede vocês. Não nessa parte. Essa parte sim. Mas nessa outra que a Ângela respondeu, né? No momento agora, a pergunta que você fez que a Ângela respondeu, será que não foi pela comida? Será que não foi pela curiosidade? Não. Nesse caso específico aqui, não foi pela comida. O momento agora já está porque... a partir do versículo 12. O momento agora já está a partir do versículo 12. Eu é que falei bobagem. Nesse momento aqui, tá contando uma nova história, uma nova etapa. A multidão que seguia Jesus nessa nova etapa aqui, não era necessariamente por causa da comida, porque eles estavam tendo uma reunião fechada dentro da casa de Lázaro. Imagina colocar 50 mil pessoas dentro da casa de Lázaro. Nem Lázaro tinha tanto terreno para pôr o povo lá fora, né? Imagina dentro da casa. Tinha, os arredores eram pertencentes à família, mas, enfim, eu creio que deve ter rolado um lanchinho ali, né? Uns biscoitos maisena, umas bolachinhas, enfim. Uns beijos sem... O povo deve ter comido fermento. Um pouquinho. Mas não necessariamente por causa do lanche. Sim. Talvez eles não comeram para se fartar, como foram as outras ocasiões. Deram um lanchinho para eles. Olha, tomar um cafezinho com a bolacha, toma. Por você ter vindo aqui. Porém, o povo, tanto os escribas, os fariseus, os doutores da lei, estavam curiosos a respeito do quê? De Lázaro. De Lázaro. Da ressurreição do moribundo. É o que fala no 9, né, o Bruno? No finalzinho. Olha só, uma grande multidão, sabendo que ele estava ali, veio
não só por causa de Jesus. Então, tinha gente no meio que não estava ali por causa de Jesus. Mas eram os curiosos, eram os paparazzi. Né? Os paparazzi do tempo. Mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Tá Os vendo? primeiros sacerdotes decidiram, então, matar também a Lázaro. Por quê? Lázaro não tinha nada a ver com a história, mas ele é testemunha. Ele é o resultado da ressurreição desse homem. Se não tem Caramba. resultado, não tem milagre. Como pode, né? Gente, isso aqui acontece nos dias de hoje. Mano, isso é queima de arquivo. Como pode? Isso é queima de Entendeu? arquivo. Isso aqui acontece. Se a gente começa, por exemplo, Oi, você Diogo. começa E a ter houve queima de arquivos. Se apagar o Lázaro, não tem milagre, como o Bruno falou aí. Ué. Porque ele morreu. Aí vai falar, tá vendo aí, não fez nada, isso é um salafrário. Outra pergunta para você aí que está nos escutando. Onde surgiu o queima de arquivo cristão? Olha aí, ó. Onde que surgiu os queimas de arquivo cristão? Né? Na ressurreição de Lázaro. Vou te dar a resposta para você. Os homens da lei queriam matar o homem de novo. Vai que ele ressuscitava novamente, hein? E aí? Aí, como eu Caramba. costumo brincar lá no outro vídeo, e isso aí já virou assombração. Morre, Pois volta, por causa morre, dele, volta. muitos dos judeus iam ter com Jesus e criam nele. Literalmente, a multidão estava indo para ver o defunto famoso que ressuscitou. E chegava lá e encontrava com Jesus, que era a própria vida, né? E aí então passavam a crer nele, nesse movimento Jesus da época, né? E o mais interessante é a multidão. Eu vou dar um exemplo para os dias, vou tentar trazer para os dias atuais. Se você conhecer, se você falar que vou usar uma figura política, quem são os políticos mais assim, mais acessíveis no Brasil? Desculpa que eu tô meio por fora. Mais acessível? Os que são mais famosos, sei lá. Na verdade, aqui. O que Pode está falar, sempre na Miguel. polêmica. Quem sempre está tempo polêmica no Brasil? O presidente. O presidente? É. É o tal do Bolsonaro, né? E sempre o bola Isso. da vez. Então tá, o Bolsonaro vai que morre aí. O Bolsonaro, eu acho que ele é cristão, não é? A Bia falou. Bolsonaro e toda a tropa dele. Paulo Guedes. Paulo Guedes. O Paulo Guedes é ministro da Economia. É o homem do dinheiro. Não, Então, vou usar a figura do Bolsonaro. Vai. Eu vou usar a figura do Bolsonaro. Aqui não tem nenhum sistema político, mas eu estou usando porque ele é famoso. Está em ascensão, né? Embora eu quero deixar bem clara a minha ascensão política não é nenhum para os dois, porque eu nem morar no Brasil eu moro. Questão seguinte, Bolsonaro morreu. Bolsonaro é evangélico e crê em Jesus. Morreu. Literalmente morreu. Estão velando ele. Aí entra um pastor famoso no velório dele, né? Entra um rabi judeu que crê em Jesus. Um líder religioso famoso. Juhamará. Entra lá o Junamará e levanta a mão nele e fala assim, ó, levanta agora em nome de Jesus, Bolsonaro, porque esse país talvez precise de você. E o Bolsonaro vai que levanta. Pum! Vai não, levanta. Você imagina o tanto de gente que não ia pipocar em Brasília para ver Bolsonaro, que estava morto, vivo de novo? Verdade. Você não imagina o tanto de gente que ia dar? É o mesmo caso aqui na casa de Lázaro lá. Talvez Lázaro fosse... Lázaro fala que era
A atividade física de Lázaro, na época, era um comerciante na volta de Jerusalém. Então, ele era conhecidíssimo. Ô, Bruno, e talvez tivesse até gente que quisesse matar ele de novo, né? Junto com o cara que Talvez, ressuscitou. na multidão ali, o plano já estava esquematizado ali, ó, queima de arquivo. Está escrito aqui, não sou eu que estou falando. Devemos matar ele novamente, para que o povo não venha aqui e veja. Loucura. Loucura. E aí continua no 12, né? Aí já vem, 12 como é a diz sua a canção. resposta, Alex. É, Do né? 12 até o 14 é a sua resposta. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos e palmeiras e saiu ao seu encontro, chamando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Aí o E olha, 15. Fala aí, fala aí. um judeu, para falar a palavra Hosana, né, do contexto judaico. Quando o judeu fala assim, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosanas ao rei, Hosanas ao rei, ele realmente ele tá indicando respeito, amor, carinho, ele está indicando submissão à pessoa que está vindo, que Tem um sucede. peso, né? Tem um O peso. peso da palavra Hosana para eles é grande. Então, assim, quando fala Hosanas e o próprio povo que estava ali, desconfiado da morte de Lázaro, vindo que Jesus estava naquela festa, precedendo a festa que todo judeu aguardava. Aí eu imagino a multidão que estava em Jerusalém, porque o judeu começa a festa um pouco antes. Então, os judeus que vinham de fora para Jerusalém, naquele movimento de ir e vir, o fluxo de pessoas era muito grande. Nós não estamos falando de 1.000 pessoas, nós estamos falando de 100.000 pessoas. E um monte de judeu com as folhinhas, Hosana, Hosana, Hosana. A oposição de Jesus tem que matar o homem mesmo. O movimento está crescendo. É, Ô, porque aí o Bruno, pessoal já começa. Pode falar, Bruno, Ângela. me responde uma pergunta. Esse pessoal que grita Hosana são os judeus que se converteram com a ressurreição de Lázaro. Lázaro? São os judeus que viram em Jesus o rei, o homem que Mas são veio para redimir, o homem que veio para redimir Israel, o chamado Messias para ele. Olha, nós, quando falamos hosanas para você, nós reconhecemos que você é o Messias que veio salvar Israel. Mas Porém, são eles. Até mesmo, Ângela, porque existia uma galera que queria matar Jesus, mas existia aquela outra galera que também que acreditava, que creram na ressurreição, que nem a gente estava comentando, daqueles que queriam matar, daqueles que não. nessa multidão de pessoas, a maioria eram os que estavam crendo que Jesus realmente era o Messias que veio, o Filho de Deus. Por isso eles falavam hosanas. E os né? que queriam matar ele era o que queria os que queriam manter o sistema de pé. Não é De isso, pé. Bruno? Isso, eles queriam a mesma figura política atual que eles viviam, não tendo nenhuma ruptura. E o que estava acontecendo ali é que Jesus estava fazendo as rupturas daquele tempo.
Ou seja, toda lei, todo sistema arcaico judaico de lei, a lei mosaico-mecânica, a lei de Moisés, né, estava sendo praticamente destroçado na figura de Jesus. Porque Jesus cumpria a lei de uma forma mais branda. Quando fala Descontraída. assim, descontraída, quando Jesus fala assim, vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, pois eu vos aliviarei, ele estava se referindo, hoje a gente vê, a gente pode falar que ele estava se referindo ao corpo físico, ao corpo espiritual, né? E ao corpo E o corpo? psíquico, mente, corpo, espírito, porque o Mente, corpo e corpo já espírito. não suportava a lei, o peso da lei. A mente estava, como diz, estava sucateada de tanto, como diz o outro, a tortura psicológica. E a alma, porque Jesus não veio para o corpo, mas Jesus veio para a alma, né? Para o espírito. E o pior de tudo é que o povo judeu só entendia do corpo e da mente. Até mesmo Da porque eles alma. vinham já eles já vinham já com uma lei enraizada neles, né? De espiritualidade era só os demônios, as bruxarias que eles tinham na mente. É muito A difícil você lei, mudar crenças de pessoas. eles queriam cobrar a lei, porque eles mesmos, por detrás, não seguiam a lei, né? Só roubavam, né? Só que tem um detalhe nesse texto que a gente acabou de ler mais para frente aqui, quando o próprio Deus fala e o povo ouve. Mais para frente, que é do 22 em diante, quando fala assim, Felipe foi dizer ao André, Felipe disseram a Jesus, de Jesus responder, Ô, Bruno, antes que você chegue aí, eu tenho no 15 aqui, eu tenho para perguntar, mas vamos dar uma esclarecida para o Leandro. Não ficou muito claro para ele no versículo 7, onde Jesus está falando assim, ó, Jesus, entretanto, disse, deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Foi o que a Ângela citou, que você citou, mas o Leandro não pegou bem. Como está na sua tradução, Leandro? Não, Lê aí então, para eu gente. falei que eu fiquei preso porque é o seguinte, e a frase, o diálogo já inicia, aqui na minha está dizendo, deixe Maria em paz. Ou seja, a galera estava realmente perturbando, porque antes vem falando de Judas, que ele estava boladão, falando, caramba, isso vale 300 moedas de prata, como assim? Por que a gente não vendeu? Ou seja, ia dar uma baita, Travou para e a gente ia repartir aí para os pobres. E aí ele diz, não, então, aí ele, ou seja, realmente não foi só um negócio, Marta, você, que vacilo, né? Alguém, junto com Judas, devia ali estar ouvindo esse burburinho e falou, opa, não, é mesmo, né? Tem um monte de pobre aqui, tal. Ou seja, para Jesus falar, deixa a Maria em paz, o negócio já não estava simples, entendeu? Não foi só um comentáriozinho. Aí, beleza, mas não era só isso, era o seguinte, aí ele já dá a letra do que vai acontecer, deixa que ela vai guardar essa especiaria aí para o meu embalsamento, como está na tua, que o meu está sepultamento. E aí talvez a galera nem sacou, ou seja, Na verdade, mas aí, continuando é o seguinte, o que mais fiquei pensando é o seguinte, continuando, né, no 8 ele diz, os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não estarei sempre com vocês. Tipo assim, a ideia era, não, reparte aí para os pobres, ou seja, vamos tentar eliminar ou minimizar um pouco dessa pobreza. E aí eu fiquei viajando dentro desse código, entendeu? Da gente ficar repartindo, fazendo um monte de coisa para tentar diminuir apenas essa pobreza alimentar e não sei o quê, sendo que a gente precisa... Aqui no caso ele falou, nunca mais quer dizer, não vou estar mais, não estarei sempre com vocês, né? Mas a gente sabe que ele está conosco. Então a gente precisa, né,
buscá-lo, mas mais, né, na verdade. Mas é mais ou O menos código aqui da pobreza, dessa questão da pobreza, eu Manda aí, vejo Bruno. assim, eu vejo desse seguinte. Jesus ele está dizendo o seguinte aqui quando fala assim, os pobres sempre vocês vão Pode? ter. Jesus está falando assim, não importa quanto você dê aos pobres, eles sempre vão querer mais. O pobre não é saciado com coisa física. Um exemplo disso, ele é no versículo 6, quando a gente volta lá, ele dá o corte no povo que estava só para encher a barriga. É a mesma referência que Jesus faz aqui agora. Não adianta eu querer vender o perfume que custa 300 denários. Se a gente for calcular esses 300 denários aí, né? Devia ser mais ou menos uns 20, 40 mil reais ou mais, 50 mil reais. Comprar um monte de pão e distribuir para o povo vai comer e vai continuar pobre. E aí, como é que você faz para saciar o pobre outro dia? essa é uma deixa boa para a gente já dar um recado aqui, né? Existe a Manda. necessidade de você alimentar o seu corpo físico com alimentos que Deus deu aí para a gente, certo? Então, você está alimentando o corpo físico, mas, como o Alex sempre fala aqui das 3 esferas, estamos aqui fazendo um movimento para a gente alimentar também nossa alma e alimentar o nosso espírito. E aí a gente fica muito feliz quando vocês compartilham essa nossa intenção aqui, esse nosso estudo, esse nosso clube aqui abençoado, certo? Não deixe de clicar aí no like, não deixa de compartilhar e não deixa de aparecer aqui para você estudar junto com a gente, debater junto com a gente. Vamos lá, seguindo. Meu filho, deixa de ser pobre. Paga o seu like aí, dá o like. Paga com Mostra o que seu você é rico. comentário, paga com o seu like. E, né, a gente gosta de ver esses comentários também aí. Escreve alguma coisa, dá um Como diz dislike. um amigo meu, pobre é o diabo, que não tem nem Deus. Então, se você tem Deus, já clica no like. Vou Boa, hein? mexer com o psicológico deles agora, né? Hoje o reverendo veio pegando pesado. Então, vamos lá. Então, beleza. Está respondido, Leandrão? Respondido, papai. Então aqui a gente vai Fechou. desenrolando. O bom é quando a gente vai e volta e a gente vai E trocando vamos que vamos. Agora, o Bruno, visões. o que ele quis dizer com não temas, filha de Sião? Ao 15. Eis que o teu rei aí vem, montando em um filho de jumento. O que quer dizer? A gente tem que ver quem é a filha de Sião. Essa é a pergunta. A filha de Sião é Israel, é o povo. Boa. Entendeu? Sião, naquela época, é a junção das 12 tribos. Ali, naquele momento, onde estava acontecendo a precedência da Páscoa, existia pessoas das 12 tribos que iam prestigiar, que vão até hoje, né? A precedência da Páscoa, ou seja, a precedência do dia que Jesus, que Deus libertou o povo do Egito através de Moisés. Então, aí quando fala assim, ó, quando falando assim, ó filha de Sião, que está querendo assim, ó filhos e filhas de Abraão, de Isaac e Jacó. Entendi. Sabe por que me chamou a atenção? Porque, na realidade, a mulher lá tinha esse, vamos A dizer assim, mulher, hoje em dia, né, falando de judeu, um judeu só é considerado judeu por causa da mulher. Ou seja, a descendência não vem do homem, vem da mulher. Por exemplo, é muito estranho, mas a coisa de ser a mulher, na figura da mulher, tem um peso maior no sentido de que a descendência de quem gera é a mulher. Por exemplo, se eu falar assim, eu tenho 5 filhos, a descendência dos Schneider, a descendência dos Brito. Schneider é a mulher. Então, o menino vai carregar o sobrenome da mulher, não o Brito.
Boa, não sabia disso, não. Entendeu? Entendi. Embora a figura do homem como patriarca é o camarada que provê, ele é o provedor. Eu sou provedor. Na minha casa, quem paga tudo sou eu. Eu que pago a luz, eu que pago a água, eu que pago a comida. Não tem nada. A mulher pode até trabalhar, mas o dinheiro vai ser todo dela. Embora você não vê, Porém, você não vai ver judeu ortodoxo com mulher trabalhando. o papel dela é outro. Você vai cuidar dos filhos, ensiná-los, doutriná-los. Você vai ensinar princípios para eles. E eles vão ver os princípios que você está ensinando em mim. Se eu cumpro esses princípios. Porque um dia a minha mãe me ensinou esses princípios. Você, como mãe deles, vai ensinar os princípios que a gente vive nele e eles vão ver em mim. Tanto é que o judeu ortodoxo vê os princípios que foram ensinados no pai, que vê em pai a figura de quê? De Deus. E segue eles à risca. E ai de não seguir. É. Verdade. Show. Então vamos lá. Continuando 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Vai ver que foi que nem eu. Tinha compreendido agora. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isto lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão. Eu acho que o pessoal estava comentando, aí eles começaram a falar. Deve ter lembrado nessa situação, né? Na verdade, os discípulos aqui, a gente tem que trazer para nós. Nós temos a mente temporal. A gente não consegue ver o futuro ou prever o futuro ou o que vai acontecer no futuro. Jesus ali, ele era o passado, o presente e o futuro. Né? Ele vivia, como dizer, ele estava deslocado no tempo, que era aquele tempo, do agora para nós o passado, mas ele já sabia o que ia acontecer no futuro. Por isso que ele fala lá no versículo 7, olha, isso só está precedendo o que vai acontecer. Porque se ele não soubesse, você acha que ele ia falar? Né? Os discípulos que estavam de fora estavam vendo aquilo ali como se, nossa, que bonito, olha só, ela dando perfume para lavar o mestre, que coisa mais bacana. Outros, isso aí podia ser usado para comprar pão. Ô Bruno, você falou aí agora... Com detalhe, Fala aí. Menciona o nome dela, fala o nome dela. Para mencionar o nome de uma mulher na Bíblia, são poucas. É porque por eram isso que o 15 me chamou a fizeram atenção. a diferença. Porque a gente tem que levar em consideração que naquela sociedade a mulher não tinha o valor de palavra. Testemunho de mulher não era válido. E aqui por não isso que só o 15... dá o testemunho dela no sentido que ela pré-embalsamou Jesus, mas fala o nome dela, a atitude dela. Verdade. É por isso que o 15 me chamou a atenção. E... você sabe que você estava falando aí do Jesus atemporal, presente, passado e futuro, foi daí onde criaram a máquina do tempo. Porque olharam para o ser humano e criaram o quê? Criaram o carro, certo?
olharam para Jesus e disseram: a gente consegue fazer uma máquina do tempo aí, ó, para ir para lá e para cá. Você falou aí, veio na minha mente agora. Como diz, o homem já sabia, né? Por isso que não fala na Bíblia, por isso que a Bíblia fala assim, ó, debaixo do céu não existe nada novo. Tá vendo? Descobri onde foi que tiraram a máquina do tempo. Isso quer dizer que somos todos arcaicos. Então vamos lá, continuando. Alguém tem alguma coisa aí? Ângela? Fala aí. Não, tá tranquilo. Tranquilo? Leandro? Então, Tranquilão. E aí, a pergunta que não quer calar é o seguinte: a gente segue ou a gente encaminha para o final hoje aqui? Estamos a vamos 1 encaminhar. hora e 5 minutos. Vamos caminhar para o final. Vamos encaminhar para o final, porém, vamos fechar aqui o seu tem título no 20, né? Isso. Lê esse final aí. Então vamos. Estava no 16, né? 17. Isso, vamos chegar até os 19, aí depois a gente deixa o 20 para amanhã e a gente encerra com fecha a conta e passa a regra. Maravilha. Manda valer. Então vamos lá. Quer ler o 17, Ângela? Leio. A multidão, pois, que estava com ele quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele ressuscitara dos mortos. Pode continuar, o 18. Pelo que a multidão lhe saía ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais? Eis que todos vão após ele. Então, aqui dá para a gente perceber que, além das pessoas que acreditavam, existiam os curiosos e existiam aqueles que queriam matar Jesus. É isso mesmo, Bruno? O seu áudio está fechado. Existia o povo aqui, os que acreditavam, os incrédulos e os curiosos, né? E além dos curiosos, existiam, como diz, além de curioso, incrédulo e religioso, era os fariseus. Ou seja, nada podemos aproveitar disso, porque é fato. Nós estamos vendo. Não tem para onde correr. Como diz o outro, se eu ficar aqui, é capaz de eu acreditar também. Essa foi boa, hein? Até mesmo que a fé vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Quem estava pregando ali não era nem eu que estou falando a palavra, era o próprio dono da palavra. E ali, além de ouvir, eles ainda estavam vendo que Lázaro foi ressuscitado, enfim. Aí vem aquela pergunta para você, assim, eu acho que todos nós aqui já passamos por isso. Ângela, Leandro, Alex, eu. Tem alguém na sua casa que já morreu? Perto de você, querido seu? Já? Leandro? Leandro ainda não passou por essa experiência. Alex, já? Já. A Ângela... A Bia também. Alguém, ainda mais no tempo de pandemia que a gente está vivendo, você vai encontrar alguém também próximo que já morreu. Aí você escuta falar assim, Jesus ressuscitou Lázaro, minha filha. Será que se eu for lá, será que se o meu defunto estiver fresco, igual ele, Jesus, consegue ressuscitar? Já pensou? Eu vou lá nessa multidão para ver se eu consigo pelo menos esbarrar em Jesus e pedir para ele, ressuscita o meu defunto também. Bruno, já pensou? Uma carreata, ou sei lá, uma galera, cada um com o seu morto, para ressuscitar? Você Jesus falou aí agora? Isso ia ser a figura do inferno, Alex. Deus me livre. Já pensou? Sabe o que me lembra?
Eu não sei se você ficou sabendo, teve um desfile de múmia aí em algum lugar, lá no Cairo. Não sei se Deve você ser do ficou sabendo. Egito. Já pensou? Cada um com seu morto. Imagina agora, no tempo do Covid, que, tipo, morre trocentas pessoas por dia. Já pensou que loucura que ia ser? Nunca pensei. O Bruno começou a Pensa pra falar você aí, foi o ver. que veio na mente. Não, mas, gente, isso aqui é fato. Pensa, raciocina pra você ver. O povo ouve falar que ressuscitou. Aí ressuscitou. Quem ressuscitou? Jesus. Jesus está o quê? Vivo, pregando. O morto que ele ressuscitou está do lado dele. Você olha para cima, ele estava morto. Ele ressuscitou. Vou lá buscar meu defunto, se estiver fresco, e pedir para ressuscitar também. Você não acha que teve gente naquela época que pensou isso, não? Com certeza. Outra A coisa, morte, a morte é algo que, como diz, quando pega assim, bate na sua cabeça, você fica meio pam, pam, pam. Mas por quê? Você sim, faz pergunta por quê? Se estava no tempo. Ai, mas eu estou sofrendo. Jesus acabou com o sofrimento daquela família. Primeiro, daquela família que era de duas irmãs mais o irmão. O irmão era o patriarca, era o camarada que tomava conta da família. As duas irmãs nem casar ia poder, porque o irmão não estava vivo. Porque não tinha direito sobre a sua própria pessoa. O homem da família morreu. Aí as duas irmãs já resolveu, ó, com a ressurreição de Lázaro, já resolveu de novo o casamento, podia casar de novo, reestruturou as finanças, porque era o homem que tomava conta das finanças. Aí ele veio arrumou assim, a pelo fita. amor de Deus, e meu pai que morreu e deixou nós aqui nessa sufoco, vou pedir Jesus para ressuscitar ele também. Mas, Bruno, Bruno, mas muito antes disso já teve aquela viúva de Naim, o filho da viúva de Naim. E a gente não ouve nada disso, né? Não houve essa movimentação Mas de pessoas. a viúva de Naim é na figura de Elias. Aquilo ali está retratando um relacionamento com Deus. Você vê no mesmo texto, contexto da viúva de Naim, por causa do filho, do credor que tinha que pagar. O que o profeta fez? Ele assim, ó, minha filha, eu vejo que nós temos compromisso com você, mas o que eu vou fazer para você, pega todas as vasilhas que nós vamos multiplicar e você vai vender o óleo e vai pagar a sua dívida. Mas no mesmo contexto daquela mulher, teve uma outra mulher, que é a de Sunem, a mulher de Sunem, que procurou Sim, até o relacionamento com Deus. Só assim, eu vejo que você é um homem de Deus, né? Vou te fazer um quartinho, fazer um puxadinho aqui na minha casa, você vai ficar nele. Eu não quero só que você passe que eu te dou comida, mas eu quero que você fique aqui. Quero te abençoar de qualquer forma, o, né? o sim, Bruno, sim, mas ali, essa viúva, só ela sabia do filho que estava morto. Ela não comentou nem com o esposo. Mas eu digo assim, o filho ali da mulher de Naim, o povo estava todo ali, porque ela estava indo para sepultar o filho e estava todo. Então eu digo assim, todo mundo estava vendo. No caso, ninguém também se manifestou de pegar seus defuntos frescos para levar para Jesus também ressuscitar. É isso que eu estou querendo te dizer. Ah, tá. Você está querendo fazer a comparação. Isso, do que o A, Alex a, está a, falando a, aí. que- a questão ali é, o pessoal via e sabia, mas será que tinha fé o suficiente para levar? Mas ninguém nem pensou, né? Igual com Lázaro também. é que, é que Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro e sentiu, compadeceu a dor da morte dele, que fala no É, texto. E ele foi lá e falou assim: não, eu quero que meu amigo viva de novo, porque essa dor de morrer, eu estou sentindo eu, como Deus, eu estou sentindo na carne agora. Eu vou lá ressuscitar ele. Aí tem um segredo, o segredo de Lázaro ali, quando Jesus ressuscitou Lázaro. Qual que é o segredo daquela ressurreição?
Não sei, conta aí. Eu Segredo sei é qual que é o segredo. Conta, Qual? Ângela. Eu sei, mas eu não estou aqui O agora para segredo, ó, o tá na minha segredo mente, é mas não estou conseguindo soltar aqui. o segredo é o nome. Jesus chegou na frente do túmulo, que era um túmulo, digamos assim, comunitário, que ali também tinha mais defunto. Chama-se Lázaro, levanta e anda. E Lázaro, o espírito de Lázaro, voltou para o corpo. Porque se Jesus tivesse assim, mortos, levantem e andem. Aí Sim, todo mundo Ou ia, ia ser um filme de terror. aham. ia aparecer aquele filme, aquele trailer do. Não é trailer, aquele clipe do Michael Jackson lá. O Eu pessoal já ouvi sai. uma pregação sobre isso, que chama Entendeu? ele pelo nome por conta dos outros mortos. Dos outros mortos. Isso. O Bruno, o Ângela, e até mesmo porque no tempo de Elias, Elias cumpria a lei e Jesus vinha quebrando tudo quanto era. Então ele vinha trazendo viu tocando terror em tudo quanto era o lugar ali. E aí chamava a atenção de muita gente. Eu acho que Jesus, naquele momento, estava chamando a mídia dele, vamos dizer assim, estava mais forte que a de Elias. De Elias vinha cumprindo tudo bonitinho. Se você conversar com um judeu ortodoxo, ele vai falar assim para Jô. A primeira pergunta que ele vai fazer para você é o seguinte: seria Jesus superior a Elias? Me responde essa aí. Ah, A Ângela Jesus, acabou de falar aqui, ó, deu exemplo, Jesus, Alex, ele cumpriu a lei. Ele só não seguiu regras. Ele quebrou as regras, mas a lei ele seguiu. Sim, mas o que acontece? Ele seguiu ao ponto de contrariar todos aqueles vamos Mas dizer assim, que qual era a lei guardavam a que lei. Jesus, ó, presta atenção. Qual era a lei que Jesus veio cumprir? A Agora é a lei, pergunta. não, Qual a a lei lei você Qual vai a lei responder. que Jesus veio cumprir? Você que está nos escutando aí agora. Jesus, ele não quebrou a lei, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Agora eu Leandro, quero fazer uma pergunta para essa é a você. deixa, Leandro. Essa é Qual a deixa, é, Leandro. Vai lá. qual é a lei que Jesus cumpriu? Você sabe? Para que eu e você, para que nós estivéssemos aqui, batendo esse papo descontraído, hein? Será que foi a Vai lei lá. de Ó a Bia. Moisés? Ó a Bia Será aí, que ó. foi a lei de Moisés que Deus cumpriu? Presta atenção, responde para você mesmo ou comenta aí no nosso comentário A Bia que comentou aí. amanhã nós vamos falar aqui novamente com você. Aí, Leandro, é com você. Eu ia comentar mais, mas vou deixar você a deixa aí para. Hoje o reverendo vem com tudo, hein? Essa é para pensar, né? Essa é para pensar, para responder amanhã. Essa é para pensar. Pensa aí, escreve no comentário, compartilha com a gente, manda bala. Talvez a gente vá debater isso aqui um pouquinho nos bastidores. Os bastidores pegam fogo, o bastidor é engraçado, o bastidor... Rola de tudo no bastidor, não posso falar o que rola aqui, porque é para você vir aqui participar com a gente nesses bastidores. Cair para E dentro. aí, para fechar essa edição de hoje, nós vamos fazer uma oração aí, né? Porque teve vezes que eu fechei sem fazer oração, vídeo aí, a produção puxou minha orelha. Mas foi um esquecimento. A gente aprende com o erro, não é isso, Alex? Exatamente. E aí a Os oração final cegos. é a seguinte: quem estou sentindo o coração vai puxar a oração, não é isso, Alex? Exatamente. Estava até Quem grifando. que vai? Quem vai, vai. O microfone está aberto. No 3, 2. A Ângela tá ali olhando, ó. Ó Vamos o lá olhar da então. Ângela. Senhor Deus, nós Olha lá, te o Bruno. agradecemos. Eu orei Nós te ainda agora lá no da Valéria, no estudo da Valéria. Posso orar também, qual o problema? Não tem problema, não. Vamos Tá lá, certo. vamos lá. Vai lá, Então, Bruno. oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer
por essa santa e rica oportunidade de estarmos aqui reunidos, Senhor, em Teu nome, onde nós cremos, meu Pai, que aonde há 2 ou mais falando em Seu nome, o Senhor se faz presente. E também, meu Pai, nós sabemos que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo que desligarmos na terra será desligado no céu. Então, nós queremos, nesse momento, Senhor, desligar essa Covid, Senhor, desligar esse mal que vem assolando, meu Pai, todos os povos, meu Pai, de todas as nações. Nós queremos, meu Pai, profetizar, ligar aqui agora a cura, Pai. Que toda doença, meu Pai, venha se transformar em cura. Que todo ódio, meu Pai, venha se transformar em amor. Que toda tristeza venha se transformar em alegria. E que esse vídeo, meu Pai, ele venha alcançar muitas vidas, meu Deus, que muitas vidas venham ser curadas, venham ser libertas, venham ser transformadas e venham ser, acima de tudo, meu Pai, salvas. Salvas, meu Pai, que elas venham reconhecer que, por intermédio do seu Filho, elas vão alcançar o Senhor. Nós agradecemos porque sabemos, meu Pai, que quanto mais nós conhecemos de Ti, mais perto do Senhor nós chegamos. E quanto mais perto do Senhor nós chegamos, mais libertos, meu Pai, desse mundo tão cruel, tão covarde, tão abusivo, nós nos libertamos. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que eu peço, Pai, por todos que estão aqui, que o Senhor venha guardar suas famílias e que o Senhor venha, meu Pai, prosperar cada vez mais, meu Senhor, na vida do Leandro, na vida do Ados, na vida do Bruno, na vida do Alex, meu Pai, que estão, da Ângela também, Senhor, do Gilmar, que está sempre aqui, Senhor, dispostos, né, dispostos a abrir essa sala, Senhor, para que o seu nome venha a ser engrandecido, para que almas, meu Pai, venham ser alcançadas por intermédio da tua palavra, que a sua palavra, meu Senhor, venha alcançar muitas vidas, e nós te agradecemos por esse momento e essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui reunidos em seu nome. E pedimos, Pai, nos dê uma noite tranquila de sono, uma noite, meu Pai, de sonhos revelados, e que a sua palavra venha estar guardada no nosso coração, porque nós sabemos que haverá um dia que a sua palavra, a Bíblia Sagrada, ela será proibida, porque a sua palavra mesmo diz: guarda a palavra na tábua do seu coração, para que não venha pecar contra mim. Então, que a sua palavra, Senhor, todos os dias, ela vem ficar guardada no nosso coração para que não venhamos pecar contra ti. E que o nome do Senhor venha a ser sempre glorificado na nossa vida, na vida de nossa família. E nós te pedimos, Senhor, alcança, entra, Senhor, com as providências necessárias na vida, meu Deus, de todo ser vivente, de todo ser que respira, de todo morador debaixo do sol, Pai. Proteja nossas crianças, proteja os nossos idosos, proteja, Senhor, os deficientes, que são, meu Pai, os que mais sofrem abusos, os que mais sofrem, Senhor, violência, Pai. Guarda-os no nome santo do Senhor Jesus Cristo, e que o seu nome venha a ser sempre glorificado, Pai, em nossas vidas, que venhamos estar sempre nos santificando, Pai, para que venhamos ter o seu caráter, porque falar do Senhor em palavras é fácil, mas as atitudes é que são mais difíceis. Então, meu Pai, que venhamos ter o seu caráter, para que venhamos mostrar para os nossos vizinhos, nossos familiares, que realmente o Senhor é aquele que liberta, o Senhor é aquele que transforma, Pai. No nome santo do Senhor Jesus, muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém.
Amém, amém. Amém. Fechamos com chave de ouro e a gente espera vocês aqui amanhã ao vivo, 00:07. Agora estamos com a pontualidade britânica, mais a Suíça, mais a alemã. Então a gente vai começar no time, bebê. Até amanhã, um ótimo dia para todos vocês.